Hoje é domingo, dia do Senhor. Hoje é domingo, dia do Senhor. Nossa igreja está sempre cheia de cristãos em oração. Hoje é domingo, Hoje é domingo, Dia do Senhor. Olá, querida criança, aqui é o Frei Gilmar, reitor do Santuário São Francisco das Chagas, e vim apresentar o programa Conversando com as Crianças. A cada domingo nós temos essa alegria de estarmos em sintonia para conversarmos sobre o Evangelho do domingo. E hoje nós também queremos acolher aquelas crianças que já fazem parte da história do nosso programa, da vida de cada um e cada uma. Quero acolher o Chiquinho. Bom dia, Chiquinho. Bom dia, Frei Gilmar. Bom dia, criança. Paz e bem. Paz e bem, Chiquinho. Como foi essa semana que se passou? Foi muito bom. Graças a Deus. Brincou muito, Chiquinho? Brinquei e também estudei. Isso, muito bem, Chiquinho. E nós queremos também acolher aquela menina, a irmãzinha do Chiquinho, a Clarinha. Bom dia, Clarinha. Bom dia, Frei Gilmar. Bom dia, crianças. Paz e bem. Paz e bem, Clarinha. E você brincou muito nessa semana? Brinquei muito, tô até cansada. É mesmo, Clarinha? Cansada de brincar. De brincar, coisa boa, né? Muito bem. Então, querida criança, vamos agora acompanhar o Evangelho deste domingo, que é o segundo domingo da Quaresma. O Evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 17, versículos do 1 ao 9. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como um sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisso apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com uma sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém essa visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querida criança, querido Chiquinho, querida Clarinha, o Evangelho deste domingo nos fala da transfiguração de Jesus. Logo no início do Evangelho de hoje, o autor sagrado nos diz o seguinte: Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. Quem foi Pedro? Olha, Pedro era uma pessoa muito impulsiva. Foi aquele que não quis que Jesus lavasse os seus pés. Foi aquele que teve dificuldades quando Jesus disse que sofreria, que chegaria à morte de cruz. Então Pedro teve as suas coisas difíceis. Tiago e João, eles queriam os primeiros lugares. Eles são filhos daquela mãe que disse: Olha, Jesus, quando estiveres na glória, lembre-se dos meus filhos, que um fica à tua direita, o outro à tua esquerda. Ou seja, eram discípulos frágeis. Então Jesus escolheu estes 3 e subiu a montanha. Mas vejam só o que Mateus diz: uma alta montanha. Montanha já é um lugar alto, mas uma alta montanha. Chiquinho, você já subiu alguma serra, algum monte já? Sim, E como é que você se sentiu? cansado demais, que é muito alto. Muito alto, né, Chiquinho? Então você andou que cansou, não foi? Foi.
Mas quando você chega assim no alto, que você olha, né, tem aquela visão do lugar ali próximo, você não tem uma panorâmica, né, daquele lugar? Sim, muito linda. Uma visão bem bonita, né? Clarinha, você conhece algum monte? Fora o monte aqui do Canindé. Conheço sim. Já subiu algum monte, Clarinha? Já subi a serra, fiquei até A um serra. pouco enjoada. Ah, você ficou enjoada, né? Mas quando chega no topo assim da serra, tem uma vista bacana, né? Muito bonita. Pronto. Então, Jesus subiu com eles três para uma alta montanha. Aí o que foi que aconteceu? Jesus foi transfigurado. Aí o Evangelho diz assim que Jesus transfigurou-se diante deles, o seu rosto brilhou como o sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Que cena bonita, né, Clarinha? Jesus todo iluminado. Então, naquele momento, Pedro, Tiago e João ficaram tão boca aberta assim. O que está acontecendo? Que coisa bonita é essa? Aí apareceu Moisés e Elias. E naquele instante, o que foi que Pedro disse? Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer 3 tendas aqui. Você imagine só. Era um momento muito bom, muito agradável. E Pedro queria permanecer ali com eles. Quando nós estamos num lugar agradável, a nossa tendência é querer ficar mais tempo, né? Assim, Chiquinho? Sim. Por exemplo, a gente vai para um passeio, quando a gente vai para fazer uma visita a uma pessoa muito legal, uma família legal. Às vezes a gente quer passar mais tempo ali porque é um lugar agradável, não é isso? Com certeza. Pois bem, Pedro achou isso também. Mas o que foi que Jesus disse? É preciso voltar para a planície, ou seja, voltar para a realidade. Mas antes que isso acontecesse, quando Pedro ainda estava falando, uma nuvem os cobriu com a sua sombra. E qual foi a voz que saiu da nuvem? Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Ou seja, assim como os discípulos tinham que escutar a Jesus, nós também devemos escutá-lo. E como é que nós escutamos Jesus? Quando nós rezamos, quando nós escutamos a palavra de Deus, quando nós escutamos as pessoas mais experientes, não é assim? Quando a gente escuta uma pessoa experiente que fala da sua experiência de vida, a gente não aprende muita coisa, né? Não é verdade, Clarinha? É sim, a gente aprende muito escutando as pessoas que já são mais velhas, mais vividas. Isso, pessoas que também têm experiência de Deus e que através da sua experiência de vida transmitem também a vontade, a palavra de Deus, não é assim? Pois bem, então quando os discípulos ouviram isso, ficaram assustados e caíram por terra. Naquele momento Jesus se aproximou, tocou neles e disse: levantai-vos e não tenhais medo. Ou seja, nós precisamos sempre escutar a voz de Jesus, a palavra de Jesus. Por isso, querida criança, quando você quiser fazer alguma coisa e você for pedir ao papai e à mamãe, e se o papai e a mamãe disserem não, não fique com raiva, porque os seus pais têm mais experiência e querem o seu bem. Às vezes tem crianças muito danadas no dia de hoje, que querem fazer o que bem quer mandar no papai, quer mandar na mamãe. Não pode ser assim, não. Você tem que honrar o pai e a mãe. A criança tem que reconhecer que os pais são os responsáveis por você. E você não pode querer fazer coisas que competem aos adultos. Não é assim, Clarinha? É sim, tem sempre que obedecer. Tem que sempre obedecer. Por exemplo, o Chiquinho mesmo. O Chiquinho é obediente. Às vezes está se danando, a mãe chama a atenção e o Chiquinho diz sim, não é verdade, Chiquinho? Sim, sempre tem que escutar o papai e a mamãe. Isso mesmo. Clarinha, você também faz o mesmo? Faço sim. Pronto. Você está vendo, querida criança? Siga o exemplo da Clarinha e do Chiquinho, viu? Então, sejam obedientes ao papai, à mamãe, porque desta maneira você colocará em prática a palavra de Deus. Amém. Agora chegou o momento de nós rezarmos a oração do Santo Anjo. Por isso, chamo o papai, a mamãe, o irmãozinho e a irmãzinha para juntos rezarmos esta oração. Rezemos com confiança. Deixa eu pegar aqui a mãozinha do Chiquinho.
Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém! Chegou o momento do alô, é isso mesmo. Começando com a nossa Clarinha. Clarinha, para quem vai o alô de hoje? Quero mandar um alô para Dona Hermínia, Sofia, Maria Júlia, Pedro Henrique, João Miguel, para Clarinha também e para todos que estão assistindo o nosso programa. Muito bem, Clarinha. E você, Chiquinho? Pra tia Terezinha, pra tia Nilza, pra tia Fatinha, pra Florzinha de Mossoró, pra Thaís e pra todas as crianças que acompanham o nosso programa. Muito bem, Chiquinho. Quero mandar um abraço para o Miguel, da comunidade Lajes do Inácio, para a Ruane, lá de São Luís, para o José, da comunidade do Iguaçu, com a Rebeca também. Quero trazer presente todas as crianças aqui das comunidades da Cachoeira da Pasta, que fazem parte do texto das crianças, assim como também as crianças da comunidade do S. Lá tem a Aline, tem o Pedro Levi e todas as crianças que participam sempre lá da comunidade. Então um abraço para todos vocês e agora nós vamos nos preparar para receber a bênção de Deus. Lembrando que nós estamos no tempo da Quaresma, tempo onde nós precisamos rezar mais, estarmos sempre em sintonia com Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Francisco das Chagas, abençoe-vos Deus Todo-Amoroso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Um grande abraço e até o próximo domingo, se Deus quiser. Tchau. Tchau, tchau. Hoje é domingo, dia do Senhor. Vejam como reza esta criançada. Hoje é domingo, dia do Senhor. Hoje é domingo, dia do Senhor. Hoje é domingo, dia do Senhor.